paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é a missionária Arlete, iniciando a nossa 10ª pré-aula da Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste segundo trimestre de 2020. Estamos estudando o tema Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão, comentada pelo pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. Louvamos a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos virtualmente unidos para o estudo desta lição. E antes de iniciarmos, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para aprendermos a Tua palavra. Senhor, colocamos diante de Ti toda a nossa dependência de Ti. Nos ajude, nos proteja, entra com a Tua providência na vida desta irmã, deste irmão que está me ouvindo agora. Senhor, visita o lar de cada um. Sê Tu conosco, nos protege, nos ilumina, nos direcione para este estudo, em nome de Jesus. Amém. Quero aqui mais uma vez agradecer pela sua companhia, sua participação neste canal. Tem sido uma alegria muito grande poder interagir com cada um de vocês. E se você tem sido edificado com essas pré-aulas, nos ajude a fortalecer este trabalho. Deixa aqui o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito e compartilhe também este vídeo com outros irmãos. Este é um espaço onde nós aprendemos uns com os outros. Você tem toda a liberdade para fazer o comentário a respeito da lição que estamos estudando hoje. Não se esqueça de conferir se os sininhos da notificação está devidamente ativado para que você possa receber de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo continua sendo levar até você um complemento a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje estaremos comentando a 10ª lição desta revista, cujo título é Rendendo Graças ao Senhor. O texto áureo de hoje encontra-se no livro de Salmos, Salmo 118 e o versículo 1, e assim diz a palavra de Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. A verdade aplicada de hoje nos diz que render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Os textos de referência encontram-se no Salmo de número 118, versículos 1, 2, 5, 14, 22, 27, 28 e 29. E assim diz a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. O primeiro objetivo desta lição é apresentar as características do Salmo 118. Este salmo é um cântico de ações de graças e louvor à glória, à bondade e misericórdia do Senhor nosso Deus. Esse também é um salmo messiânico e o salmista declara sua total confiança no Senhor e os grandes feitos realizados em seu favor e também por Israel. Deus se alegra com a nossa gratidão pelas bênçãos recebidas, pelo seu zelo, cuidado, por seu amor, compaixão e providência em todo o tempo. Outra atitude que agrada ao Senhor é a confiança que temos nele diariamente, sem duvidar que Ele tem sempre o melhor para nos dar, ainda que estejamos enfrentando dias difíceis, onde não conseguimos sequer enxergar quais os propósitos que Ele tem para as nossas vidas na realidade presente, ou nas circunstâncias difíceis e desafios que temos muitas vezes que passar.
Um coração cheio de gratidão reconhece o agir de Deus em todo o tempo e sente a alegria em contar ao mundo sobre as maravilhas que Deus faz. Quando confiamos no Senhor de todo o nosso coração, ainda que soframos, experimentamos respostas incríveis às nossas orações, livramentos, alegria de servir a este Deus tão maravilhoso. Por isso é tão importante nos aproximarmos mais e mais do Senhor Deus e adorá-lo de todo o coração, para conhecê-lo melhor com ações de graças em reconhecimento à sua bondade. Tópico 1. Louvor como resultado da confiança. O salmista inicia o Salmo 118 com um convite a louvar ao Senhor pela sua bondade e benignidade, que duram para sempre. Com certeza ele expressava aqui uma gratidão sincera de quem experimentou o livramento e o socorro de Deus quando mais precisava. Aprendeu na prática que vale a pena confiar nesse Deus tão poderoso e amoroso, que ouve o clamor do povo e socorre no momento certo. Assim como o salmista, nós também passamos por momentos difíceis na vida, por problemas, situações que nos entristecem, tiram a nossa paz. Muitos, quando estão passando por dificuldades, se desesperam e acabam buscando socorro em pessoas ou situações que não podem resolver nada. Entretanto, nós cristãos, assim como o salmista, sabemos em quem temos crido e sabemos que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, versículo 2. Nele depositamos toda a nossa confiança e lhe rendemos graças, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 118, versículo 1, a parte B do versículo. Subtópico 1.1. Parte integrante dos Salmos do Halel. Os Salmos 113 ao 118 são conhecidos como o Halel egípcio, referindo-se ao êxodo citado no Salmo 114. Esta coleção de salmos ou cânticos de louvor foi incluída no culto judaico em ocasiões festivas e sua designação vem de um repetido uso da exclamação Hallelujah, aleluia, que no original hebraico significa louvai ao Senhor. O Salmo 118 está entre os mais importantes do grupo de salmos da Páscoa ou salmos de Halel, que significa louvor, e segundo os estudiosos, provavelmente foram cantados pelo Senhor Jesus na véspera de sua morte. Encontramos no comentário bíblico de Halley que, abre aspas, esse foi o hino de despedida que Jesus cantou com os discípulos quando saiu do cenáculo onde celebrara a Páscoa, a caminho do Getsêmani e do Calvário. Mateus 26, 30. Parte desse hino era uma predição da rejeição de Jesus, conforme versículos 22 e 26. Mateus 21, 9, 42. Fecha aspas. Era comum, naquele tempo, a ceia da Páscoa começar com o canto dos Salmos 113 e 114 e terminar com os Salmos 115 ao 118. Uma curiosidade sobre esse salmo é que o seu versículo 8 é considerado o versículo localizado exatamente no centro da Bíblia, com uma mensagem muito especial para nós ainda hoje. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118, versículo 8. Subtópico 1.2, título. Conforme comentamos no vídeo da lição 1 dessa revista, a indicação de autoria e época de composição de alguns salmos são encontradas nos seus títulos ou epígrafes, que nos dão também informações sobre o poema, como o tipo de salmo, instruções musicais ou algum acontecimento que levou o autor a escrevê-lo. No entanto, existem alguns salmos que não têm nenhum título que nos informe quem tenha sido o seu autor ou época em que foi escrito, como é o caso do Salmo 118. O comentarista cita neste subtópico algumas interpretações para a autoria e época em que foi escrito o Salmo 118, que tem as características dos Salmos de Davi, e muitos estudiosos o consideram seu autor. Subtópico 1.3. Um salmo que expressa gratidão. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom
porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 118, versículo 1. A gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém ter feito algo benéfico para si, como prestar um auxílio, fazer um favor, etc. A gratidão envolve um sentimento de dívida para com a outra pessoa, e isso desperta o desejo de agradá-la. Se somos capazes de sermos gratos às outras pessoas, por que nos mostramos muitas vezes tão ingratos ao Senhor nosso Deus? No Salmo 118, o salmista nos ensina preciosas lições ao expressar sua gratidão a Deus, em decorrência da sua bondade, louvando e bendizendo o seu santo nome, reconhecendo a sua benignidade, livramento e salvação. Ações de graça são um aspecto do louvor a Deus, representam uma oferta feita a Ele. No Antigo Testamento, ações de graças frequentemente são citadas em relação à adoração musical, conforme podemos ver em Neemias 12:46, Salmo 69:30 e etc. Veja o que o salmista nos diz sobre cultuarmos a Deus com ações de graças no Salmo 100. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Salmo 100, versículo 4. A nossa atitude de louvor e adoração a Deus em nosso interior e em público revela a gratidão que há em nossos corações. No Novo Testamento, somos orientados a louvarmos a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em nossos corações, conforme está escrito em Colossenses 3:16, Efésios 5:19 ao 20. As ações de graças feitas pela Igreja e por cada um de nós individualmente agradam o coração de Deus e têm o poder de nos trazer benefícios físicos e espirituais. Por isso o apóstolo Paulo nos orienta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Segunda aos Tessalonicenses 5:18. Quem sabe, nesse exato momento, você está me ouvindo e pensando: mas como ser grato se minha vida tem tanto sofrimento? Como ser grato se acabei de perder o meu emprego? Como ser grato se estou passando necessidades? Como ser grato se estou tendo tantos motivos para chorar? Amados, quando temos um coração grato a Deus, não dependemos de circunstâncias para lhe agradecer. Muitos só conseguem enxergar os problemas na sua vida e não se permitem ver as coisas boas que lhes acontecem. Reclamam da comida quando o cardápio está repetitivo, mas não reconhecem o livramento de passarem fome. Reclamam das perdas, mas não percebem o livramento e provisão de Deus para as suas vidas. Qualquer coisa lhes tira a alegria de viver, achando suas vidas sem sentido e não percebem que nesse momento outros dariam tudo para pelo menos respirar o ar como você está respirando. E você que me ouve agora, como está a sua gratidão para com o Senhor Jesus? Você reconhece o cuidado de Deus a cada manhã? Está contente com o que você tem? Reconhece que tem mais do que você realmente precisa para viver? Devemos ter sempre um coração grato ao Senhor. Devemos agradecê-lo mais, independente das circunstâncias, e reconhecermos o agir de Deus em nossas vidas. O segundo objetivo desta lição é falar sobre a bondade e benignidade de Deus. Tópico 2. O caráter de Deus. Veremos neste tópico que o convite do Salmo 118 é para que o povo de Israel reconheça a bondade e a benignidade de Deus como características do seu caráter. Subtópico 2.1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Deus é bom no sentido transcendente da palavra, possui absoluta perfeição. Perfeitos são os seus caminhos e perfeitas são as obras de suas mãos. Nesse sentido, o Senhor Jesus disse ao jovem rico: ninguém é bom a não ser um, que é Deus, conforme Marcos 10, capítulo 18, a parte B do versículo.
Sobre esse versículo, o comentário da Bíblia King James diz que, abre aspas, Jesus procura ajudar o homem a refletir sobre a soberania de Deus. Só Ele é bom no sentido absoluto. Ele é o único caminho para todo ser humano, independentemente do seu grau de instrução, nacionalidade, cultura ou poder econômico, político e financeiro. Fecha aspas. Sendo bom em si mesmo, também é bom para todas as suas criaturas, pois é a fonte de todo o bem, conforme Tiago 1, 16 ao 18. Todas as bênçãos que desfrutamos hoje e todas que desfrutaremos no futuro emanam de Deus, a inesgotável fonte do bem. O convite feito pelo salmista para render graças a Deus porque Ele é bom, no Salmo 118, versículo 1, é prova de que ele reconhecia a bondade divina por experiência própria, como vemos na sequência do Salmo. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. Salmo 118, versículo 21. A bondade de Deus se revela nos seus atos de amor, graça e salvação para com a humanidade, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus é perfeito e a sua bondade é perfeita e ativa, como está escrito. O Senhor é bom para com todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Salmo 145, versículo 9. A bondade de Deus vai muito além do nosso entendimento como seres humanos e falhos. Na maioria das vezes procuramos ser bondosos apenas com as pessoas que nos amam e que nos fazem bem. Mas Deus se importa com toda a humanidade, sustenta e dá chuva, sol, provisão e bênçãos a todos, independente de sua fé, raça ou condição social e econômica, conforme Mateus 5,45. Subtópico 2.2. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Benignidade é uma característica daquele que tem boa índole, uma pessoa de bom caráter, benevolência, humanidade, bondade, ternura e generosidade. A benignidade é inerente ao caráter de Deus e é manifestada aos homens por meio do seu amor, da sua graça e misericórdia. Encontramos na Bíblia Sagrada muitos homens que reconheceram e falaram sobre a benignidade de Deus, como por exemplo Moisés, Jonas, Davi, os profetas e o apóstolo Paulo. No Salmo 118, Deus é louvado por sua benignidade. O Salmo 136, citado na revista pelo comentarista, é conhecido também como o Grande Halel e costumava ser recitado no templo à medida que eram sacrificadas as ovelhas da Páscoa. Esse salmo fala da benignidade de Deus, citando-a 26 vezes, e é o termo mais significativo dos salmos para descrever o caráter de Deus. Sua benignidade é para sempre, ou seja, faz parte do seu caráter eterno. Uma pessoa benigna age totalmente diferente de uma pessoa maligna. É aquela que procura sempre não causar dor e sofrimento ao próximo. Faz o bem, se compadece do sofrimento alheio, tem um caráter exemplar, procura ajudar. O profeta Isaías conhecia bem esse aspecto da natureza de Deus. Ele pregou sobre o julgamento de Deus contra o pecado, falou sobre o juízo de Deus que viria sobre o seu povo, mas também reconheceu a benignidade de Deus ao dizer: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Isaías 63, 7. O rei Davi reconheceu também a maravilhosa benignidade de Deus quando escreveu: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 107, versículo 1. Nesse salmo, Davi fala da bondade de Deus ao proteger e socorrer os seus quando clamaram ao Senhor em meio aos perigos e dificuldades por 4 vezes, lembrando as maravilhas de Deus.
e termina dizendo: quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Salmo 107, versículo 43. No Novo Testamento, encontramos a excelência do maior exemplo de amor e benignidade do Senhor Jesus para com a humanidade, conforme João 3,16. Ele amou os ricos e pobres e sempre ajudou a todos que foram até ele, demonstrando a sua compaixão para com os que sofrem, ao curar as enfermidades, ao libertar pessoas de espíritos malignos, ao ressuscitar mortos, ao alimentar multidões, ao ensinar os caminhos do Senhor e entregar sua própria vida para nos salvar. Todo cristão verdadeiro é convidado a viver uma vida de bondade e ser imitador de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios 11, 1. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida cristã, desde o nosso caráter até os pensamentos e atitudes, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, para então produzirmos o seu fruto, como está escrito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Subtópico 2.3. O Senhor é aquele que escuta. Assim como o salmista no Salmo 118 invocou a Deus e foi ouvido e socorrido por ele, nós também temos esse privilégio de invocá-lo em oração e sermos ouvidos e socorridos pelo Senhor. O Senhor Jesus ensinou seus discípulos a buscar a Deus em oração, como vemos em Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 8, na parábola do juiz iníquo, enfatizando a fé e perseverança daquela mulher pobre, viúva e necessitada ao pedir àquele magistrado que lhe fizesse justiça. Ela insistia para ser ouvida, porque passava por necessidades. Não tinha mais o marido para sustentar sua casa, estava sem emprego, sem amparo social e sabia que não adiantava ficar falando os seus problemas para quem não podia resolvê-los. Segundo o costume da época, se era uma viúva pobre, precisava confiar na honestidade dos magistrados. Ela tanto insistiu que foi atendida, mesmo sendo aquele juiz um homem corrupto, nos ensinando que se um homem iníquo finalmente responde os clamores de uma viúva, muito mais o nosso Deus, o justo juiz, ouvirá as orações dos seus filhos e nos fará justiça e abençoará. Lucas 18, versículos 7 e 8. A perseverança na fé e na oração é uma das exortações bíblicas mais urgentes nos dias de hoje. Temos que entender que o nosso Deus é vivo e poderoso e nos ouve quando clamamos a Ele. Muitos estão sofrendo com as causas perdidas por não terem mais forças para orar. Estão fracos espiritualmente. Mas o Senhor Jesus nos ensinou que não devemos desistir de falar com Deus, de levar até Ele as nossas necessidades quando nos incita a orar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate abrir-se-lhe-á. Mateus 7, 7 e 8. Deus te ouve quando você clama a Ele. Entenda isso e não desista de orar. Sendo Ele o nosso Pai Celeste, está sempre pronto a nos ouvir e abençoar com o melhor para as nossas vidas, conforme Mateus 7, 9 ao 11. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro 3, 12. O terceiro objetivo desta lição é mostrar que Cristo, a pedra angular, sustenta sua igreja. Tópico 3. O agir de Deus. Nada e ninguém pode impedir o agir de Deus em nossas vidas e sobre a face da terra. Ao nos criar, o Senhor nos deu o livre-arbítrio, deixando-nos livres para escolhermos o bem ou o mal, o céu
ou o inferno, sermos abençoados ou amaldiçoados. A ação de Deus na vida do homem e da mulher que teme ao Senhor é maravilhosa e não existe nada nesse mundo que possa detê-lo, como está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isaías 43:13. Subtópico 3.1. Aquele que concede a luz. O versículo 27 do Salmo 118 testifica que o Senhor nos deu a luz. O profeta Isaías profetizou sobre essa maravilhosa luz concedida por Deus. Veja o que ele falou: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9:2. Deus nos concedeu o seu Filho amado, Jesus Cristo, a luz do mundo, conforme João 8:12. E essa profecia se cumpriu no seu ministério terreno, conforme registrado em Mateus 4:12 ao 17, na Galileia dos gentios, uma terra à margem, com fronteiras abertas, entregue aos estranhos e aproveitadores, uma terra sem valores culturais, sem santuários, povoada por gente sem sentimento patriótico, por um povo que jazia nas trevas desde os tempos do profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, conhecida e afamada como região da sombra da morte. A Galileia dos gentios era esquecida pelos governantes e líderes religiosos de sua época, cujo povo, sem a instrução da lei de Moisés, vivia nas trevas espirituais, longe do templo e, consequentemente, separado da viva e iluminada presença de Deus. Assim como aquele povo não encontrava nenhuma luz para as suas vidas, só restando a desilusão e o sofrimento, nós, os que cremos em Cristo, outrora estávamos cegos espiritualmente para a nossa condição pecaminosa perante Deus, para a nossa incapacidade de agradá-lo, longe dos seus caminhos e propósitos. Nessas condições, estávamos também em trevas espirituais, condenados à perdição eterna e separados de Deus Pai eternamente, como muitos ainda estão. Como está escrito, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3:19. Por sua infinita graça, amor e misericórdia, Deus fez raiar a luz de Cristo sobre o mundo e nos deu o direito de optarmos pela salvação e vida eterna com Ele, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Aqueles que creem em Cristo se tornam luz do mundo, Mateus 5:14, e passam a desfrutar a maravilhosa luz de Deus, como está escrito: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Subtópico 3.2. Aquele que dá força. O salmista continua reconhecendo o agir de Deus na sua vida quando ele diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Salmo 118, versículo 14. Essas palavras foram uma citação do Cântico de Moisés, em Êxodo 15:2, e são citadas também em Isaías 12:2. O salmista reconhecia que o Deus Todo-Poderoso, que libertou os israelitas, dividindo as águas do Mar Vermelho, era o mesmo que ouviu o seu clamor e o livrava dos seus problemas, renovando-lhe as forças. Quantas vezes nos sentimos fracos na fé, impotentes diante dos problemas e situações que surgem a cada dia e nos fazem desanimar. Existem momentos que temos que reconhecer que nada somos ou podemos fazer e buscar forças em Deus, que ilumina a nossa mente, nos revela estratégias, nos dá livramento e a provisão que tanto precisamos. Como disse o profeta Isaías, somente Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40:29. Como você se sente nesse exato momento da sua vida? Está fraco?
abatido ou desanimado pela situação que está vivendo? Não desista. Existe solução para a sua vida. Bênção maravilhosa da parte de Deus o aguarda. Busque o renovo espiritual no Senhor e viva. Esse é o nosso Deus, forte e poderoso, que não se cansa nem se fatiga e está sempre pronto a nos ouvir e nos fortalecer na sua presença. Subtópico 3.3, a pedra angular. Está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Salmo 118, versículos 22 e 23. Novamente, esses versículos nos mostram o agir de Deus na vida do salmista, o colocando em lugar de honra na vida do seu povo Israel e do próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia King James atualizada faz o seguinte comentário sobre esses versículos, abre aspas, uma referência ao rei de Israel que havia sido rejeitado e ridicularizado por reis mundanos que invadiram seus domínios. A expressão hebraica original pedra angular significa literalmente cabeça de esquina ou pedra principal, usada para ancorar e alinhar a esquina de uma grande parede. O povo de Israel, desprezado por diversos impérios, por ser uma nação pequena, e pelos filósofos pagãos, por ser um povo considerado de mente fechada por crer em apenas um Deus, é a parte mais gloriosa do magnífico edifício das realidades espirituais. Jesus Cristo aplicou esta passagem como profecia sobre sua própria pessoa e obra, bem como sobre sua igreja, conforme Mateus 21:42, Marcos 12, 10 ao 11, Lucas 20, 17, Atos 4, 11, Efésios 2, 20 e 1 Pedro 2, 7. Fecha aspas. O Senhor Jesus foi rejeitado e morto, ressuscitou e foi alçado à mão direita do Pai, conforme Atos 7:56. Só Deus poderia agir dessa forma tão maravilhosa para nos dar a salvação. A cruz, símbolo da rejeição do mundo a Jesus, tornou-se o símbolo de nossa redenção e de todos aqueles que nele crerem. Para concluir, o Salmo 118 instrui os servos do Senhor a uma vida de gratidão a Deus, a reconhecer a bondade de Deus e sua benignidade. Ele é digno de ser adorado, não somente pelos seus benefícios, mas pela sua natureza. Convidamos você, meu irmão e irmã em Cristo, a fazer aquela visitinha no blog revistaebd.com para baixar ali os slides referentes a esta lição, ouvir os 3 hinos da harpa sugeridos pela revista e também acessar os demais comentários. Convidamos também você a visitar o nosso blog hinosdaharpa.org. Ali estamos disponibilizando hinos da harpa cristã com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço mais uma vez pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente sobre esta lição e também compartilhe este vídeo com outros irmãos. Nos informe também de onde você está nos assistindo. É uma alegria muito grande sabermos aonde estamos chegando com essas pré-aulas. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.